Olá, bom dia. Bom dia a você no Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas aquelas que se tornam mulher, porque já dizia Simone de Beauvoir, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Simone de Beauvoir, filósofa francesa, casada com Sartre e muito benquista pelas feministas. Hoje a nossa aula é sobre história. E aí, para falar sobre história, eu decidi que eu tenho que montar num arreio, porque a história não é algo que se faça anterior ao próprio acontecimento de fazer história. Então, um ato histórico pode ser, por exemplo, o fato da professora de filosofia de vocês estar montando num arreio para poder dar aula sobre história, que a história é uma questão filosófica que nos remonta a uma indagação que é a seguinte: existem alguns acontecimentos que são mais importantes do que os outros, que possam ser nomeados, por exemplo, históricos, em detrimento de outros que não sejam históricos? Eu estou dando aula para vocês, montada no arreio, é um fenômeno histórico ou não? A palavra história surge na Grécia Antiga e ela surge para nomear algumas personagens em detrimento de outras. Então a gente tem na história um filósofo, um historiador, talvez um dos primeiros historiadores. A gente tem alguns historiadores e eles gostavam de inventar, a princípio, histórias sobre as personagens de quem ele escrevia. Então a gente, por exemplo, tem como Platão era referido por Heródoto. Aí Heródoto a gente pode saber, pensar como um dos primeiros historiadores. Era um pouco fantasioso. Isso para quem depende da perspectiva de quem está falando, certo? Então, se eu vou falar, poxa, é um pouco fantasiosa a forma como Heródoto nomeia e descreve Platão, é porque eu estou julgando que a minha perspectiva é menos fantasiosa ou mais real do que a de Heródoto. Compreende? A forma como a gente aborda a noção, o conceito de história, sempre, a princípio, pode depender da perspectiva de quem está falando. E aí a gente tem essa evocação da possibilidade de ter uma história universal, ou seja, uma história que valha para todas as comunidades humanas, ou não. A história depende da perspectiva de cada um, ou a história pode ser tomada como universal, válida para todos os seres humanos. A princípio será na Idade Moderna, e aí a gente já está inserido numa noção, contexto específico do que vem a ser história, né? História como a gente pode distinguir. E quem fez isso primeiramente foi um filósofo alemão chamado Hegel, que considerava que a gente pode distinguir história antiga, que começa na Grécia, história medieval, que vai ser depois de Cristo até a Idade Moderna, que começa a princípio com Leibniz e Descartes, e a própria filosofia moderna, que aí vai desse período em que exerceu a filosofia Leibniz e Descartes, até a filosofia contemporânea, que seria essa que a gente está fazendo agora. A questão é a seguinte: será que Hegel ele não estava sendo arbitrário ao distinguir filosofia antiga, filosofia moderna, filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea? Ou antes, mais do que a gente pode dizer, mais do que arbitrário, ou seja, ele está querendo colocar a perspectiva dele como mais importante, por exemplo, do que a perspectiva do Capial do Mato, que está lá no Nordeste, para quem não existe nem história antiga, nem medieval, nem moderna. Por que eu posso dizer que aquilo que Hegel estabelece como história é mais importante do que a história da minha gata, a história da Bu? A história da Bu, que não tem, a princípio, nenhumas pretensões de ir até a Grécia Antiga para saber do que a gente está falando. Por que a história do Hegel seria mais importante do que a história da Bu? E aí a gente tem que fazer esse papel de advogado do filósofo. A noção por que Hegel justifica essa noção de história como antiga, medieval, moderna e contemporânea?
Hegel julgava importante a gente fazer essa diferenciação justamente para a gente poder se situar naquilo que cada época justifica como sendo importante ou como sendo existente. Então ele se pauta, como a gente já pode saber, pelo que eu já falei até aqui, ele se pauta nos próprios filósofos para fazer a história da filosofia e julgar que essa história da filosofia pode ser válida para todos os seres humanos, independente de gênero, classe social e cor. A justificativa é exatamente essa, que a gente possa usar os termos juntos para saber o que é importante para o conhecimento. Então Hegel vai escrever um livro chamado Enciclopédia das Ciências Filosóficas. E aí ele está trabalhando com uma noção de ciência que vem do latim "scire", que quer dizer saber. Então o saber para Hegel é a coisa mais importante que há e a gente precisa estar inserido nesse saber historicamente para a gente poder julgar aquilo que a gente está fazendo e aquilo que os outros estão fazendo. Por exemplo, ele vai colocar aqui: nunca houve uma escultura, a arte escultórica, a forma de fazer uma escultura, realizar essa atividade que é esculpir. Nunca houve na história da humanidade esculturas como na Grécia Antiga, seja pela perfeição das esculturas que lá se encontram, ou seja pela aura divina que essas esculturas podem evocar. Hegel justifica isso com os padrões que ele próprio estabelece como certos, que ele vai falar que não é ele que estabeleceu como certo, mas que são certos em si. Tudo bem? A gente pode falar um em si, aí tem um caráter divino. Foi Deus que interviu naquela comunidade para fazer com que aquelas esculturas pudessem resplandecer os deuses. Beleza? Então, retomando, o que a gente considerou aqui importante foi a modo como Hegel concebe a história, e aí ele estabelece como um evento histórico aquele que está inserido num contexto de reflexão filosófica na época que é a dela. Então ele estabelece filosofia antiga ou história antiga, que seria a grosso modo do século VI, mais ou menos, antes de Cristo, até o nascimento de Cristo. Aí a gente tem filosofia antiga, os filósofos antigos e as questões que eles colocam. Por exemplo, a questão mais importante: como a comunidade pode ser feliz, como a gente pode julgar alguns comportamentos como mais importantes do que outros para que essa própria comunidade possa ser feliz. E aí a filosofia medieval, para quem o principal problema vai ser Deus, como que a gente pode, por exemplo, rezar para alcançar Deus, vai ser um problema que Tomás de Aquino vai colocar. Filósofo da escolástica. São Tomás de Aquino, filósofo da escolástica. Antes de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, para quem a principal questão vai ser como que a gente pode se confessar para estar de acordo com aquilo que Deus quer da gente. Então você pode ver por aí que a principal questão dos filósofos medievais é como alcançar Deus e saber o que Deus quer da gente. E aí em seguida a gente vai ter a filosofia moderna, cujo principal expoente a gente pode dizer que vai ser o próprio Hegel. E aí a filosofia moderna começa com Leibniz, que julga a possibilidade da gente investigar o mundo que a gente vive, e ele julga que nesse processo de investigação a gente vai conseguir chegar ao melhor dos mundos na própria investigação. E aí a gente tem Descartes, que é um filósofo francês, para quem a questão mais importante vai ser como eu posso dizer que uma coisa existe, o mundo existe, e esse mundo não é fantasia da minha cabeça. Como que eu posso julgar um mundo como existente? E aí ele vai trazer o res cogita versus res extensa,
Res é uma palavra latina que quer dizer coisa. Então, res cogita, cogita pensante, coisa pensante. Res extensa, coisa extensa. E aí o Descartes vai distinguir coisa pensante da coisa extensa. Então, aí a gente já pode dizer que o principal problema deixa de ser Deus, apesar de ser ainda um problema na obra de Descartes, Deus. Mas já tem uma independência daquilo que Deus pode querer da gente. Eu posso fazer filosofia independente do que Deus queira que eu faça. Eu posso fazer filosofia simplesmente me perguntando se as coisas existem ou não. Beleza? E aí a gente tem Kant, Immanuel Kant, que vai ser um filósofo alemão, que vai situar a possibilidade da gente dizer que uma coisa existe igualmente, ou não, essa coisa não é criação da minha cabeça, não é criação das minhas sínteses que eu posso realizar cognitivamente, né? Como que eu posso dizer que uma coisa existe ou não? Retorna aí o problema em Kant. E aí Hegel, que com certeza vai ser aquele filósofo que vai dizer, não, uma coisa existe na medida em que ela é histórica, então eu preciso compreender a história, a perspectiva de um povo inserida numa determinada história que ele vai julgar universal, para saber se essa coisa existe ou não. Beleza? É claro que eu estou fazendo uma escolha completamente arbitrária para poder julgar se um fenômeno é histórico ou não, se um filósofo é histórico ou não, mas essa arbitrariedade não está no contexto do filósofo que a gente está tomando como paradigma, né? A arbitrariedade, segundo Hegel, ela não existe na história. A história ela é em si, para si, uma evolução que tem no próprio Hegel a consumação do seu fazer. Então Hegel considera que ele próprio, quando ele realiza essa forma de fazer história, que ele é a consumação dessa revolução que é a possibilidade da gente, ou antes, do espírito investigar a si mesmo, né? Aí para o Hegel, quando a gente está investigando a nós mesmos, a gente está realizando a fenomenologia do espírito, ou seja, a possibilidade da gente, do espírito, que é a história, compreender a si mesmo. E isso é maximamente o que a gente está fazendo quando a gente faz filosofia para o Hegel. Beleza? Questões e dúvidas são sempre bem-vindas. Eu estou aqui para dar aula para vocês. Um beijo no coração. Até logo.